Sou o professor Vicente e essa é a série Revelação. Nós estamos estudando sobre as profecias da Bíblia. Hoje, o nosso tema é exatamente tipos de profecia. Vamos começar com o livro do profeta Isaías. Capítulo 38, versículo 1 diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vamos ainda ver Daniel, capítulo 8, verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis de Meda e de Pérsia. Bem, querido, você pode estar com a interrogação: por que escolhemos 2 textos tão diferentes que parece que não falam nada com nada? Mas é para que você possa entender sobre tipos de profecia. Esse é o nosso assunto de hoje. Bem, querido, bem, querida, sabemos que a profecia bíblica ela é classificada de 2 formas. A primeira é chamada profecia clássica. O nosso conceito para a profecia clássica é o seguinte: é a profecia produzida com linguagem denotativa, clara, sem símbolos, e entende-se prontamente o que se ouve e o que se lê. Tá? Então essa é a profecia clássica. Já a profecia apocalíptica, ela é o contrário da profecia clássica. É a profecia produzida com linguagem conotativa, ela é complexa, né? Ela traz símbolos, vários tipos de simbologia, e é necessário maior aprofundamento para entendê-la. E é por isso que estamos aqui. Mas o entendimento claro desta profecia se encontra na chave que é a própria Bíblia. Tá? Agora vamos ver algumas características que diferenciam a profecia clássica da profecia apocalíptica. Eu quero falar apenas de 3 características básicas. A primeira é que a profecia clássica ela é mais frequente. Ela está na Bíblia com uma maior quantidade. Digamos que 95% da Bíblia é escrita em profecia clássica. A segunda característica da profecia clássica é que ela é uma profecia condicional. Deus dá a profecia, ele manda o recado por meio do profeta, e o profeta então reproduz aquele recado de Deus. Entretanto, se houver mudança naquela nação, na sociedade, no indivíduo, aquela profecia pode retroceder, porque há uma condição. O exemplo disso é o que aconteceu entre Jonas e Nínive. Jonas saiu com a mensagem para dar para Nínive, só que os ninivitas se converteram, do rei até o mais simples. Então, Deus não fez cumprir aquela profecia de sentença, de castigo que os ninivitas receberiam. Bem, querido, a terceira característica é que a profecia clássica ela é apresentada quando tem menor possibilidade de risco para a mensagem e para o profeta. Então, não há nenhuma necessidade de um velamento, não há nenhuma necessidade de uma codificação na mensagem, então a mensagem é dada de forma muito clara. E aí nós temos o primeiro exemplo que nós apontamos com o início do nosso texto. Isaías, ele estava para visitar o rei Ezequias. O rei Ezequias estava doente, e a sua doença era uma doença tremenda. A Bíblia diz que era uma enfermidade mortal. Isaías o visitou. Quem não gostaria de receber a visita de um profeta? Mas, infelizmente, o profeta não foi até a casa de Ezequias para consolá-lo. Foi para dar um recado de Deus que a morte dele seria iminente e certa. Bem, queridos, esta é chamada uma profecia clássica. No momento em que Ezequias recebeu essa mensagem de Isaías, ele entendeu o que ouviu, não houve nenhuma dúvida. E tanto que ele entendeu que ele buscou a Deus, ele orou, ele buscou de Deus a misericórdia para que Deus então aumentasse os seus anos de vida. E Deus assim fez. Deus concedeu ainda para o Ezequias cerca de 15 anos de vida. Essa é a profecia clássica, aquela que a gente entende quando se lê, entende quando se ouve. Então, só para revisar, primeiro, ela é mais frequente na Bíblia, segundo, ela é de natureza condicional, e terceiro, não corre risco para a mensagem. Agora, as características da profecia apocalíptica. Ao contrário da profecia clássica, a profecia apocalíptica ela ocorre na Bíblia com menos frequência. 2 livros são excelência nisso, que é no Antigo Testamento o livro de Daniel e no Novo Testamento o livro de Apocalipse. Entretanto, aqui e ali aparece alguma coisa de profecia apocalíptica, mas ela não é uma profecia frequente
na Bíblia, ela tem em menor quantidade. A segunda característica, ela é incondicional e escatológica. Diferente da profecia clássica, que é condicional, a profecia apocalíptica ela é incondicional. A mensagem que Deus manda é uma mensagem que não vai retroceder. Está ligada a eventos finais, como por exemplo, a volta de Jesus, o triunfo dos salvos, a intervenção de Deus na terra. Então essas profecias apocalípticas, elas têm natureza incondicional, elas não se retrocederão. E a terceira característica é que ela é uma profecia especial para um momento em que a mensagem ou o mensageiro possam estar correndo perigo, onde há uma possibilidade de risco. Então, Deus faz com que aquela mensagem chegue até o profeta e o profeta reproduza de forma simbólica, justamente para velar aquela mensagem. Vou dar 2 exemplos para vocês. No período em que Daniel viveu em Babilônia, Deus revelou coisas a Daniel que ia desde o seu tempo até o tempo do fim. Entretanto, essas coisas foram reveladas a Daniel por meio de símbolos. Nós hoje começamos com o capítulo 8 de Daniel, o verso 20, onde ali é identificado o carneiro com 2 chifres, que representa os reinos de Meda e de Pérsia. Certamente, Daniel, servo de Deus, entendeu esse símbolo, mas outra pessoa que lesse, especialmente aqueles que fossem ligados ao reino, não entenderia aquilo que está ali tão facilmente registrado. Esse era o objetivo de Deus, é que a mensagem não corresse perigo de ser destruída pelos seus inimigos. Isso também aconteceu em Apocalipse, onde o Império Romano predominava fortemente e aquelas pessoas que se diziam cristãs eram consideradas inimigas do cristianismo, inimigas do Império Romano. E então, com essa situação, aquelas pessoas normalmente que pronunciavam coisas a respeito de Jesus eram interpretadas como subversivas, eram interpretadas como pessoas que estavam querendo fazer oposição ao César. E por essa razão João foi preso. Então, querido, então, querida, a mensagem ela vinha codificada e o Apocalipse foi escrito assim e foi protegido dos inimigos até o dia de hoje. Então, queridos, já entendemos o que é profecia clássica e o que é profecia apocalíptica. Deus deseja que você se aprofunde cada vez mais na sua mensagem. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz assim: credes em Deus e estarei seguro. Credes em seus profetas e prosperarei. Que Deus abençoe você e que você continue acompanhando o nosso estudo. O próximo estudo será sobre profetas verdadeiros e falsos.